Vamos iniciar a aula nesse momento. Eu sou o pastor Carlos, da Primeira Igreja Batista de Santo André, e estamos iniciando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Conexão Bíblica, onde estamos tratando do assunto sobre os milagres de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja abençoando essa aula, o Senhor esteja abençoando esses momentos, que teu nome seja engrandecido, que aquela pessoa que estiver assistindo, escutando essa aula, o teu Espírito possa estar tocando o coração, possa estar fortalecendo o seu conhecimento, possa estar fortalecendo a sua vida, seja abençoando a vida de cada um de nós, ó Pai. O Senhor sabe as lutas que nós temos no dia a dia, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada manhã, cada dia, cada situação, cada dificuldade, cada problema, Senhor Deus, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes e nos dando a sabedoria para resolver conforme a tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado pelo teu amor tão grandioso mostrado em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos iniciar nossa aula hoje, a aula número 5 desse segundo bimestre, que eu dei o título de Curas Espirituais. Nós estamos vendo os milagres que Jesus tem feito que ele fez ao longo do seu tempo. Então, nós vimos na primeira aula qual foi o propósito dos milagres na Bíblia. Deus usou o seu Filho por meio dos sinais para conduzir a humanidade à reconciliação da aliança quebrada no Éden, através de uma vida e história extraordinárias. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro havia espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, João 21, 25, nós vimos na primeira aula que Jesus realizou muito mais coisa do que está escrito, né? E João comenta sobre isso. O objetivo da realização dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e seu plano de redenção para a humanidade. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 10, 38. Por que Jesus fez isso? Então, nós conversamos que, na época, existiam outras pessoas que se proclamavam como Messias prometido, que tinha chegado como Messias prometido. Então, Jesus, quando surgiu, ele realizou feitos que só um filho de Deus poderia realizar naquele momento. Então, nós aprendemos isso na aula número 1. A aula número 2, nós vimos que Jesus transforma a água em vinho, uma festa provavelmente familiar, né? Então, nós vimos isso na aula número 2. Aprendemos que Jesus é Deus, que ele é soberano e pode todas as coisas. Ele não precisou de uvas para fazer um vinho extraordinário. Aliás, o melhor vinho que o mestre Sala, que é um especialista, falou: olha, você nunca viu um vinho como esse, né? Então ele quebra qualquer lógica humana. Jesus quebrou qualquer lógica humana. Pegar uma água do nada, transformar em vinho, realmente não é uma coisa que nós não conseguimos entender, inclusive nos dias de hoje, né? Então, aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Como nós vimos lá em João, capítulo 2, de 1 a 11, nós vimos que pela palavra, né, Cristo realizou muitas coisas. Então, nós vemos que lá no início, né, a palavra foi importante para serem criadas todas as coisas. Na aula número 3, nós vimos que Cristo realizou curas mediante a fé. Então, nós vimos vários exemplos, mas um deles que foi lá de João 4, capítulo 43 e 54, onde Jesus cura o filho de um oficial. Então, por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus, Deus Pai quer produzir fé em nosso coração, em nossos corações. Esse oficial foi desafiado a ter fé, a acreditar em Cristo, naquilo que Cristo falava, né, que seu filho já estava curado. Então, isso realmente é um ingrediente que Cristo mostrou, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6,
essa palavra, né? Essa informação que sem fé é impossível agradar a Deus. Na aula número 4, nós vimos o milagre da ressurreição, poder sobre a morte. Né? Então, Jesus mostra aos judeus que tem poder sobre a morte. Ressuscitou algumas pessoas, e dentre elas Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto. Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, mostra que o enviou para nós, seres humanos. Então, nós vimos na aula passada que Jesus, além de ter poder sobre a matéria, ele tem poder sobre a vida das pessoas, curou muitas pessoas doentes e pessoas que morreram. Ele houve a cura. Então, nós vimos lá o filho de uma viúva, que ele chegou na cidade e estava tendo um cortejo fúnebre, e aí Jesus se compadeceu, foi até o jovem morto e o ressuscitou, né? E aquilo foi de espanto para todo mundo. Também seria espanto para hoje também, né? Não é uma coisa normal e não acontece todo dia de alguém ressuscitar. Então, assim, Cristo foi lá e ressuscitou esse jovem e essa informação correu, né? Então, daí veio outras possibilidades de pessoas clamando para Jesus para que ressuscitasse seu filho. Então, para que ressuscitasse o seu ente querido. Então, uma das pessoas foi Lázaro. Jesus estava lá, Lázaro era amigo de Jesus, como a sua irmã Marta e Maria também. Então, Jesus recebe a informação de que Lázaro está morto. Mesmo assim, Jesus demora um pouco para chegar até lá, né? Então, Jesus vai até lá, mas tinha um propósito com relação a isso. Jesus chega até lá, vê Marta, vê Maria que estão desoladas, havia uma grande multidão que estava lá para consolá-las, né? E Jesus, então, vai até onde Lázaro está sepultado e lá ele, então, pede para que abra. Marta até questiona, e Jesus conversa com ela e Jesus ressuscita Lázaro, pede para que Lázaro saia, né? Então, Lázaro sai todo enfaixado, porque o sepultamento naquela época era diferente do nosso hoje. Então, ele sai andando e aí retire a faixa deles, né? Então, você imagina essa cena acontecendo, né? Se hoje já seria estranho, seria algo maravilhoso, então você imagina naquela época. Jesus chega e tira lá, pede para Lázaro sair, Lázaro sai andando, quer dizer, um morto já de 4 dias, e ele pede tira a faixa dele e deixa-o ir, né? Então, assim, é algo extraordinário, né? Então, por que depois de 4 dias? Porque os judeus acreditavam que até o terceiro dia a alma ou o espírito da pessoa rondava o corpo, né? E depois do terceiro dia não haveria mais possibilidade nenhuma. Então, Jesus está mostrando que ele é o Filho de Deus e que ele tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte, né? Então, o fato de Lázaro ressuscitar depois do quarto dia de estar morto significa que Cristo tinha poder para isso, e o poder que ele tinha era vindo de Deus. Nós vemos lá no Antigo Testamento algumas pessoas sendo, muitas não, né? Algumas pessoas sendo ressuscitadas, mas o judeu entendia que Deus estava naquilo. Então, por isso que esse momento é muito particular. O judeu tinha que olhar para aquilo, acreditar em Deus, falando, o Messias que estava prometido chegou entre nós, né? E nós vemos que muitas pessoas aceitaram a Cristo, creram em Cristo, a Bíblia fala isso, mas muitas pessoas não, né? Principalmente aqueles que eram da linha dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição do corpo, não acreditavam em ressurreição da alma, não acreditavam em céu, não acreditavam em nada desse sentido. E era um partido político e dominava o sacerdote, dominava a sinagoga. Então, já começou a acontecer um rebuliço e, a partir daí, já começaram a tentar a planejar a morte de Jesus Cristo, porque eles se sentiram ameaçados, ameaçados no seu poder, ameaçados no seu entendimento das coisas. Ou seja, em vez deles reconhecerem que Cristo estava ali e que tinha vindo da promessa,
de Deus, eles se fecharam em si mesmo e no seu egoísmo, nas suas necessidades, e planejaram a morte de Jesus. Então, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, mostra que o enviou para nós, seres humanos, né? Para dar vida a nós. Hoje iremos conversar sobre, lembrando, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, lembrando que a revelação de Deus ao homem foi progressiva. Deus não se revelou completamente ali, né? Mesmo nos dias de hoje, nós não conhecemos tudo de Deus, mas nós conhecemos aquilo que Deus se revelou até nós, né? Até o dia de hoje. Então, nós vemos que a revelação de Deus ao homem, ao ser humano, foi progressiva, né? Então, com o passar do tempo, ele foi se revelando e foi mostrando. Então, Jesus Cristo veio mostrar essa realidade, né? Então, em Jesus Cristo, Deus deu a conhecer aquilo que ele queria que o homem conhecesse, aquilo que era necessário para o homem conhecer. Então, nós vimos que Jesus Cristo mostrou a necessidade do ser humano se reconciliar com Deus, que o homem estava muito longe de Deus, e precisava se reconciliar com o Criador de todas as coisas. Então, veio explicar as Escrituras, porque havia muita confusão. Os judeus tinham feito uma salada da palavra de Deus, principalmente dos 10 mandamentos, né? Tinham criado muitos preceitos para o entendimento da palavra de Deus. E hoje em dia não é diferente, né? As pessoas falam cada coisa que muitas vezes sem estudar, sem avaliar a palavra de Deus corretamente. E veio também a cumprir a promessa feita, né? Então, os profetas, ao longo do tempo, falavam que vinha o Messias, e chegou. Mas acontece que o entendimento do povo de judeu era de um Messias guerreiro, de um Messias que viria para libertar o povo de Israel, principalmente da opressão de outras nações. No caso ali era o Império Romano, né? Mas o povo já tinha sofrido há muito tempo. Se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Israel sofreu durante muito tempo, né? Na mão de outros povos. Então, e nesse momento estava sob o domínio do Império Romano, apesar que o Império Romano permitia uma certa liberdade, né, para cada povo que ele conquistava. Era uma opressão, era ser dominado. Então, Jesus veio. Então, a ideia deles da vinda do Messias era do Messias militar, do Messias que ia levar o povo a se libertar e a se tornar uma nação livre, né? Então, Jesus Cristo veio mostrar uma realidade para o ser humano. Então, hoje nós que conhecemos a Bíblia, que Deus completou, né, através dos apóstolos, a sua palavra, nós entendemos isso, que Cristo veio mostrar uma realidade muito maior. E é o que nós vamos conversar hoje com os irmãos. Cristo veio mostrar a realidade espiritual, né? Então, nós temos como texto base lá o Mateus capítulo 8, 28 a 33, né, um dos textos, em que Cristo vem mostrar que existe algo além, né, que nós somos espírito, nós somos alma, ou como você queira, alma ou espírito, né, e que a morte física não é o ponto final de tudo, e que existe algo além. Então, eu vou ler o texto, depois a gente entra melhor nesse assunto. Lá no Mateus capítulo 8, verso 28 a 33, que está aqui na tela, diz o seguinte: tendo ele chegado à outra margem, esse ele é Jesus, tá? A terra dos Gardarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, né? E chegando à cidade, contaram todas essas coisas
e o que aconteceria aos endemoniados. Então a gente começa a ver que Cristo começa a mostrar uma realidade que o povo judeu era meio confuso, porque naquela época havia uma confusão, outras nações, havia muita influência de outros povos na cultura judaica. Então, essa questão do mal, de possessão demoníaca, essas coisas, já tinha alguma coisa surgido em outras nações, mas não era uma coisa clara para os judeus. Então, Jesus veio explicar, olha, a realidade é essa. Então, havia algumas pessoas dentro do povo de Deus que, além de estar longe de Deus, o demônio o possuía, né? Então, Deus veio mostrar esse lado espiritual, essa realidade espiritual do mal, digamos assim, porque o entendimento deles foi progressivo, como eu já disse, porque lá atrás, se nós olharmos o Antigo Testamento, fala que eles tinham uma visão de tudo que acontecia, por bem e por mal, era Deus que fazia, né? Então a gente percebe isso lendo o Antigo Testamento, lá, principalmente lá no começo, que o bem e o mal era Deus que permitia. Cristo vem mostrar essa realidade, que existe uma realidade espiritual e que o mal vem, né, não de Deus, Deus que faz o mal, né? Deus é, Deus é bom, Deus é perfeito. Então, ele mostra essa realidade, né? Então, começa a ter realmente essa experiência que nós lemos aqui. Então você imagina, diz que os cuidadores de porcos, né, correram, né? Quando eles viram aquilo, os demônios sendo lançados, os demônios pediram para ser lançados para aquela manada de porcos, ou seja, havia necessidade desses demônios de assumirem um corpo, né? Mesmo que seja de animal. Então, eles correram para a cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então, nós continuando vendo o texto, a gente vai ver que realmente a pessoa da cidade pediu para que Jesus saísse de lá, porque se cada expulsão do demônio for dominar, for para os porcos, eles estariam perdidos, né? Então, assim, nós vemos que esse é o primeiro relato que nós temos, né, de Jesus expulsando. Quer dizer, teoricamente, havia um entendimento de pessoas endemoniadas, pessoas possuídas pelo mal que eles acreditavam, né? Mas Jesus veio mostrar algo, essa relação com o mal, aí começa a entrar a figura do diabo, começa a entrar a questão dos demônios e tudo mais, né? Outro exemplo, outro texto que fala alguma coisa sobre isso, está em Lucas, capítulo 4, verso 33 a 41. Então, lá relata que Jesus estava na sinagoga e lá na sinagoga tinha um homem que tinha um demônio imundo e que exclamou em alta voz: Deixar-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra, por meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Então, nós temos essa experiência que Jesus expulsou, né, um demônio e o lançou por terra, né, e que ele saiu do homem sem fazer mal nenhum para o homem, né? Então, assim, porque nós vemos textos que o Satanás, que o demônio, ele machuca a pessoa e tudo mais. Mas o que o texto quer mostrar aqui claramente, dentro do que nós estamos falando hoje, é o poder de Deus sobre todas as coisas, ou seja, sobre os demônios, né? Então, Cristo vem clarear, nós vemos que ele passou por tentação, que ele tem um contato direto com o diabo, né? Que lá quando ele jejua, que vem tentá-lo, né? Então aqui nesse momento nós estamos vendo o contato de Jesus com os demônios, né? Um terço dos anjos seguiram Satanás quando ele se rebelou contra Deus, né? Lúcifer, né? Então
Então, realmente, a partir daí, Lúcifer acabou comandando esses anjos, né, que são, nós chamamos de demônios, né, e que já estão condenados, segundo a Bíblia. Por isso que eles muitas vezes dizem que porque chegasse da hora que nós temos contigo, ou seja, que temos nós contigo, disse um deles. Nós estamos aqui dominando esse homem sossegado e você chega aqui. Então, primeira coisa, eles reconheceram quem era Jesus, que Jesus realmente era o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus tinha poder, né? Sei quem é, o Santo de Deus. Então, é um testemunho de um homem demoniado, possuído pelo demônio, que, que reconhece quem Jesus é, né? Então, isso servia também de testemunho para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus. Aí o texto continua dizendo que aquilo que eu falei. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros. O que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem. Então foi algo assim, que chamou a atenção deles, né? E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Então correu aquela informação. Na aula passada eu cheguei a comentar, se hoje nós temos as redes sociais, né? A gente conversa com o mundo inteiro, né? Eu tenho um tio por parte de esposa que mora lá em Portugal, o outro e a sua família que mora lá na Suíça, e hoje não tem barreira, hoje a gente consegue conversar com eles, né, tranquilamente, consegue ter esse contato com eles. Então, naquela época não existia muita coisa com relação a isso. Então, mas existia realmente o fato de a boca a boca, né? Muitas vezes a informação que corre boca a boca é melhor do que muitas outras, né? Então, assim, então correu toda aquela fama de Jesus naquele momento, né? Então, nós vemos realmente essa situação acontecendo. Eu marquei aqui Jesus e Pedro, porque acontece uma outra situação que eu quero depois estar trabalhando com os irmãos, vou estar conversando com os irmãos agora, que é o texto. Vamos ler o texto primeiro. Então, Marcos 8, verso 29 a 33, que diz o seguinte: Então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Né? Jesus pergunta para os seus discípulos. Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Deixa eu mudar aqui. Só um momentinho que encrencou aqui o... Mudou. Advertiu Jesus de quem a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Verso 31 diz: Então começou Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha, ele falava claramente. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, começou a dizer: O que o senhor está falando? O que é isso? E Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogitas de coisas de Deus, e sim dos homens. É interessante essa passagem, e eu quis trazer para os irmãos também, para que a gente possa compreender. Nós vimos pessoas possuídas, pessoas que talvez não acreditassem em Deus, não tinham temor de Deus na sua vida, e permitiram com que o demônio o dominasse. Mas nós vemos aqui um texto que a pessoa não precisa necessariamente ser possuída pelo demônio para ser usada pelo demônio, né? Então, esse exemplo de Jesus com Pedro, Jesus diz: Arreda, Satanás, porque não cogitas de coisas de Deus, e sim da dos homens. Ou seja, aquilo que Pedro falou, que Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo pelo que ele falava, era a principal missão que ele tinha vindo feita, né? Que era necessário que ele sofresse,
que ele ia ser rejeitado pelos anciões, pelas pessoas mais velhas da comunidade, que teoricamente seriam as mais sábias, pelos sacerdotes, que eram responsáveis pela palavra de Deus, pelos escribas, que cuidavam, né, da escrita, que conversavam, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, Pedro foi chamar a atenção de Jesus com relação a isso. Não fica falando isso, porque até então, nós vamos ver depois, esse é o conhecimento total que nós temos, que a visão dos discípulos também era de que Jesus seria um libertador do povo, né? Que Jesus viria para fazer uma revolução armada, ia dominar, ia libertá-los do domínio romano. Então, a visão dos discípulos, até um certo ponto, era essa também. Por isso que Pedro chamou, se o senhor falou que o senhor veio para sofrer, que o senhor veio para morrer, e que o senhor vai... então, ele foi reprovar Jesus. Então, Jesus respondeu: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E é interessante que a gente percebe a influência, né, do inimigo dos demônios sem possuir, porque Pedro estava com Jesus, mas ele permitiu que Satanás o usasse. Então, é uma reflexão para nós também, que muitas vezes o diabo está ali jogando suas setas, né? Como diz lá em Efésios, Paulo relata isso, que o Satanás está jogando setas, né, sobre nós, jogando pensamento, jogando ideias, jogando coisas que não é de acordo com a vontade de Deus, e que muitas vezes nós podemos dar espaço para essas coisas e realmente que não agradam a Deus. Então, é um outro ensinamento. Então, Jesus traz a realidade espiritual, a realidade de uma luta espiritual, a realidade do mal que não vinha de Deus. Ele, em outras palavras, ele está dizendo isso, né? Então, traz essa realidade de que existe uma luta espiritual. Mais para frente, como eu já disse, ele vai ter experiência de encontrar o diabo, e depois os apóstolos vão desenvolver mais essa ideia, principalmente Paulo, né? E aí ele tem uma... Satanás, o próprio diabo, né, se apresenta a Jesus lá e prova Jesus, né? Joga a tentação para Jesus. Graças a Deus, Jesus venceu. E nós vemos que muitas vezes a pessoa não precisa estar possuída para ser usada pelo diabo. Muitas vezes o Pedro não estava possuído naquele momento, e ele fala: arreda, Satanás. Ou seja, mas Pedro estava não entendendo a situação completamente, estava deixando se usar pelas setas que o maligno estava jogando na sua mente. Então é interessante esse texto, eu quis compartilhar por causa disso. Então, nós vemos outros textos também, outras situações em que Jesus, por exemplo, cura a filha possuída por demônios de uma mulher gentia, né? Então, nós vemos lá em Marcos, capítulo 15, 21 a 28, Marcos 7, 24 a 30, que é o mesmo texto, mas fala de uma forma diferente. É uma mulher cananeia, provavelmente de origem grega, porque Marcos cita isso, de origem sírio-fenícia, né? Mas, assim, por ser cananeia, ela não era do povo de Deus. Então, é uma passagem interessante, porque Jesus fala: olha, que tem a ver contigo? Eu vim para o meu povo, não vim porque... E a mulher mostra fé. Ela usa uma linguagem realmente, como assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa, né? E então ela está dizendo assim: eu não sou do povo de Israel, mas eu estou pegando, eu estou aproveitando, eu creio nessa mensagem que você está falando. Eu creio em você, em Jesus. Então nós vemos a realidade da fé. Aí também nós podemos entender que saía dos limites judeus, né? Saía realmente... Jesus veio para atender a todos. Estava começando a ser quebrada essa noção de que existe um povo escolhido por Deus. Realmente os judeus foram escolhidos por Deus com um propósito, com uma missão, que era anunciar o povo de Deus. Mas agora, através de Jesus, ia ser quebrado isso. Todo o povo de Deus é aqueles que creem nele, que têm fé nele. Então, essa experiência com essa mulher gentia, ou seja, que não pertencia ao povo de Israel, é interessante, porque Jesus concede o que ela quer, porque ela tem
fé, ela acredita nele. Então, a fé é algo muito importante na nossa relação com Jesus Cristo. Então, se você ler o texto, você vai ver que Jesus ouve a oração dela e expulsa o demônio da sua filha, né? Então, é interessante, isso é outra forma que a gente realmente tem de ver de que realmente Jesus começa a expandir, né? Ele veio para o povo de Israel como cumprimento de profecia, mas o seu reinado vai se estender, não vai se limitar somente a um povo. Então, nós temos um outro texto de Mateus, capítulo 12, verso 22 a 23, em que Jesus cura um homem possuído. E esse homem era cego e mudo. Então, diz lá o texto, verso 22 de Mateus capítulo 12. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Então havia gente da multidão que estava questionando: será esse, porventura, o filho de Davi? Né? Ou seja, a promessa de Deus. Então nós vemos essa passagem. Muitas pessoas tentam relacionar que uma pessoa que muitas vezes tem algum problema de saúde, talvez seja o demônio que tenha provocado isso, né? Então, não sei se é esse o caso, né? Mas esse homem, essa pessoa, estava endemoniado, e além disso, ele era cego e é mudo. E é interessante que a partir do momento que Jesus o cura ele passou, o mudo passou a falar e a ver, ou seja, a cegueira e o fato de ele ser mudo foi quebrado. Então, tem muita gente que relaciona isso para explicar que muitas doenças provocado por demônios, né? Daí a gente vê lá muita gente pedir expulsando demônio quando a pessoa está doente, aquelas coisas todas. Mas eu não consigo ver dessa maneira. O meu entendimento é que a pessoa, além de ser cega e muda, talvez o coração dela fosse tão amargurado. Se a pessoa ser cego, além de ser cego, é mudo. Então, significa que ele não via. Então, é complicado. Ou se ele ouvia, não conseguia se expressar. Então, devia ser uma tristeza, e essa pessoa devia talvez reclamar, e permitiu que o demônio o possuísse, né? Porque a pessoa talvez reclamasse contra Deus, a existência de Deus, porque que Deus tinha feito ele daquela maneira e tudo. Ou seja, o texto não entra em detalhes, mas ele se tornou um homem endemoniado, que o demônio tinha possuído ele também. Com ele crendo em Jesus, né? Eu falei, talvez ele não ouvia. Não, se ele creu em Jesus é porque ele ouvia, né? Ele só não falava e não via. Mas quando ele viu pelos olhos espirituais e compreendeu, permitiu que Jesus o curasse, né? Então, além de expulsar o demônio, Deus, em Jesus, curou da sua cegueira e a sua fala. Então, ele passou a falar e a ver. Que libertação, né? Então, Jesus está dizendo: eu vim livrar vocês da. Jesus trazia a mensagem: eu estou livrando vocês da opressão que vocês. Existe uma opressão espiritual também. Então, existe uma opressão espiritual sobre o povo de Deus porque vocês se afastaram de Deus. Vocês permitiram com que o diabo e os seus demônios tomassem conta. Então é interessante, meus irmãos, porque a mensagem é clara, mas os judeus enxergavam, mas não enxergavam tudo, né? A gente vai ver com relatos bíblicos, né? Então, nesse momento, alguém questiona: é este, porventura, o filho de Davi? A promessa que nós recebemos lá, que viria alguém da família, da linhagem de Davi para nos libertar? Então, houve esse questionamento, né, para alguns. Então, por isso que alguns creram, mas tantos outros não creram, né? Olharam só pelo lado ruim, o lado negativo, não queriam ver, né? A cegueira espiritual que a gente chama, né? Então, ainda que os relatos dos evangelhos usem a linguagem da época,
deve-se notar que, implicitamente, Jesus está trabalhando para corrigir os entendimentos errôneos. Então, é aquilo que eu já comentei com os irmãos. Havia muito entendimento errado, havia uma cegueira espiritual, por mais que o Antigo Testamento estivesse ali, por mais que as pessoas iam nas sinagogas cumprindo um ritual, por mais que fosse lido lá as escrituras, né, o povo havia uma influência dos outros povos e das suas crenças no povo de Israel. Então, o propósito de Jesus é apartar Israel desses seres míticos, né, e guiá-los à realidade da terra. Ou seja, eles acreditavam indiretamente, digamos, naquele misticismo dos povos que estavam próximos, né, dos deuses que eles acreditavam. Havia uma mistura, como nos dias de hoje, né? O cristão, muitas vezes, ele se mistura com a realidade da terra hoje, com o mundo de hoje. Então, a gente precisa ter muita discernimento em Deus para saber separar, muitas vezes, né, as coisas. Então, situado como está nas encruzilhadas de tantas culturas, Israel inevitavelmente era um Estado exposto à influência das nações circunvizinhas e suas crenças. É isso que eu estou falando para os irmãos. Apesar de tantos apelos proféticos para que conservassem sua fé pura, foram influenciados pelas crenças daqueles que os cercavam, especialmente com respeito a outros deuses e a ideia comum de um deus do mal. Então, eles tinham uma visão muito errada com relação. Por isso que Jesus chegou, veio no tempo certo, para explicar todas essas coisas, porque havia uma influência de uma cultura, da ideia de um comum, de um Deus do mal, e Jesus veio explicar. Né? Então, o fato de Jesus se apresentar expulsando demônios, nesse caso da aula de hoje, né? Falando para Pedro, reta de mim, Satanás, dizendo a influência de Satanás, a influência de Lúcifer, Satanás e dos demônios, do mal de vocês é muito forte. Então, Cristo veio trazer essa realidade. Nós vamos ver depois, através dos apóstolos, a explicação, né? Esse entendimento da influência, que nós precisamos nos libertar exatamente disso. Veio mostrar a opressão que a humanidade estava passando, que a humanidade estava preso espiritualmente e eles estavam longe de Deus, eles estavam em pecado, em desobediência. Pecado é explicado como desobediência, ou seja, você estava indo para um caminho, de repente você parou e começou a tomar outro caminho. Então, a realidade, ele está dizendo, olha, é esta, nua e crua. Então, voltem para Deus, voltem a ter fé em Deus, e principalmente nele, que ia depois morrer pelos nossos pecados, né? Que ia dar sua vida por todos. Então, Jesus vem trazer essa realidade espiritual para eles, que antes era só uma confusão. Então, os deuses do mal, em muitas dessas antigas culturas, tinham chifres. E isto explicaria de onde surgiu a ideia de uma figura do diabo com chifres. Em nenhuma passagem da Bíblia hebraica se diz que o diabo tenha chifres, que Lúcifer tenha chifres, o que indica claramente que se trata de uma importação do paganismo da época, né? Então, nós vemos que, ao longo do tempo, o cristianismo da época, né? A Igreja Católica, digamos assim, criou essa ideia, mas muito pela influência de outras crenças, né? O diabo tem chifres. A ideia era mostrar realmente a figura do mal, né? A figura que aterrorizava. Então, chifres, vermelho, aquela coisa, é uma ideia não bíblica. A Bíblia não diz, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a gente lê lá em Ezequiel, que traz uma ideia, fala que o diabo, que na realidade é Lúcifer, né? Lúcifer significa luz, né? O anjo de luz. Então, ele se rebelou contra Deus. Então, aquela história de que o diabo vai aparecer de forma ruim, com chifres, essas coisas, foi uma ideia com influência de outras religiões, de outros países, digamos assim, né? De outras nações da época.
Então, na realidade, se o diabo aparecesse feio para a gente, a gente correria logo, mas ele se apresenta com uma coisa bonita, traz coisas bonitas, e é isso que Jesus está dizendo, somente com aquele relato lá com Pedro. Olha, cuidado com o que vocês creem, cuidado com o que vocês estão firmados, porque muitas vezes o diabo pode influenciar vocês a pensar erroneamente. Pode ter um fio de verdade, mas, né? O que é a heresia? A heresia é uma verdade distorcida, né? Então, o diabo faz isso. Então, ali naquele momento com Pedro, que nós lemos o texto, Pedro, por mais que estivesse seguindo Jesus, ele não compreendia claramente. Então, quando Jesus começou a falar que era um cumprimento de uma profecia, né? E falar a realidade, Pedro repreendeu Jesus. Jesus foi obrigado a falar: faça de mim, Satanás. Né? Ou seja, Pedro era Satanás? Não. Pedro estava sendo usado naquele momento por Satanás. Estava não compreendendo o propósito da vinda de Jesus. Não estava compreendendo a palavra de Deus. Né? Então, se nós fazemos para os dias de hoje, realmente como que nós encaramos a palavra de Deus? Muitas vezes nós estamos sendo usados pelo diabo. Estamos distorcendo, muitas vezes, por não entender corretamente a palavra de Deus. Por isso que nós somos estimulados a estudarmos a palavra, a meditarmos, a pedirmos ao Espírito Santo de Deus que nos abra o nosso entendimento, compreensão, porque realmente nós muitas vezes não entendemos como Pedro e possamos estar sendo usados pelo inimigo. Né? Então, Dukan Esther, essas informações que eu trouxe todos os irmãos, eu tirei desse escritor. Né? Essas informações estão lá na internet. Lucas, evangelista Lucas, capítulo 4, verso 33 a 37, né? Se você ler lá com calma, você vai ver, traz muitas coisas. Então, nós entendemos que Jesus tem poder sobre as forças malignas, que nós temos lá em Lucas 4, 33 e 37. Então, Jesus veio mostrar o quê? Que ele tinha poder sobre as forças do mal. Lucas capítulo 8, verso 29 a 31, nós vemos que Jesus veio para libertar os cativos do diabo. Se você quiser anotar o texto e depois verificar esses textos, né? Marcos capítulo 1, verso 21 a 26, Jesus conhecia a natureza dos demônios e não os deixava falar, né? Então, Lucas 9, 38 a 42, Jesus veio para destruir as obras dos demônios. Então, Jesus veio mostrar que existia algo muito mais do que a realidade humana, física, material. Então, ele veio realmente mostrar que ele era filho de Deus, que ele é o próprio Deus e que ele tinha poder sobre todas essas coisas. Né? Então, nós vemos lá em Colossenses, capítulo 2 a 15, Jesus e sua completa vitória sobre o demônio, ou seja, o poder dele, ele tinha completa vitória, porque ele curava as pessoas endemoniadas mediante a sua fé e sarava essa pessoa, a pessoa se tornava comum. Né? Então, a gente tem textos que fala que realmente, depois encontrou pessoas que estavam endemoniadas e estava normal. Até teve um caso que o demônio, a pessoa libertada, queria seguir Jesus. E Jesus falou para ele, não, fique aí, fique junto aos seus, em outras palavras, eu estou dizendo, é lógico, e testemunhe, fala. Né? Então, mostra. Então, é o texto que nós temos logo abaixo. Lucas capítulo 8, 22, do verso 22 a 25, e do 35 a 39 nós estaremos lendo aqui, que está na tela, tá bom? E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disseram, passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a Jesus, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança, ou seja, acalmou.
né? E disse-lhe Jesus: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas e a água manda e lhe obedecem? Então é interessante. Deus mostra aqui o poder dele também sobre a natureza, né? Sobre a natureza e tudo mais. E, na realidade, eles são feitos para mostrar a diferença. O povo era assim, 8 ou 80, que a gente costuma dizer. Né? Ou eles atribuíam tudo a Deus, ou atribuíam tudo ao diabo. Nós encontramos ainda nos nossos dias coisas assim. Né? Pessoas que falam que tudo é do diabo, que é isso, aquilo. Então, a Cristo separa. Nesse momento, ele não repreendeu o diabo, ele repreendeu a natureza. Então, porque muita gente falava que, no caso, essa turbulência que eles estavam no mal, era o diabo que estava provocando. A gente não encontra isso no texto. Então, Jesus está no barco, está dormindo, sossegado, né? E veio uma tempestade de vento no lago. Então, o barco estava se enchendo de água. Ele estava em perigo. Então, foram até Jesus, Jesus estava dormindo e o despertaram, né? Então, imagine Jesus dormindo numa tempestade, Jesus estava dormindo, sossegado. Mestre, estamos perecendo, estamos perdidos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança, ou seja, tudo ficou calmo. Então, Jesus questionou: onde está a vossa fé? Isso, com certeza, aconteceu para estimular a fé. Jesus queria passar essa... Em certos momentos, nós precisamos ter fé, precisamos realmente confiar em Jesus. E aí, continuando o texto, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam, então, o homem que havia saído dos demônios, vestido e em seu juízo, ou seja, estava curado, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando, ou seja, pregando por toda a cidade, com grandes coisas tinha feito Deus por ele, né? E ele pregou coisas que Jesus lhe tinha feito. Então é interessante isso. Jesus, não, lógico, quem não quer estar com Jesus? Jesus havia curado, havia libertado. Então imagina o terror que aquele homem passava. E ele queria estar com Jesus, queria seguir Jesus. É óbvio, é natural isso, né? Então, mas Jesus falou: não, vá para tua casa. Hoje nós temos a experiência, nós podemos ser libertos por Jesus, nossa condição de pecador, de falho, e estarmos com Jesus. Né? Hoje nós podemos seguir Jesus e também estarmos testemunhando, né? Falando para aqueles que são da tua casa. Né? Mas ele fez mais do que isso, ele foi para a cidade falar com grandes coisas Jesus tinha feito, como diz o verso 39. Então nós vemos que realmente Jesus veio para curar e estimular a fé. Deus curou porque ele teve fé. Ele creu em Jesus Cristo, que Jesus era Deus e tinha poder para libertá-lo. Queremos deixar bem claro isso, porque muitas vezes, sem crer, a gente vê expulsão do demônio. Não, expulsão do demônio, essa pessoa crê, porque, como diz a Bíblia, em outro texto, que se Jesus expulsa o demônio, ele não se converte, ele não tem a vida transformada, pode ser que volte depois mais demônios e tome mais posse, né? Dessa pessoa. Então, eu quero, na aula de hoje, trazer essa conclusão para os irmãos. Ao mostrarem o poder de Jesus sobre as forças naturais e sobrenaturais, as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, sublinham sua natureza divina e a sua identidade messiânica. Então, o propósito era isso. Quer as forças descontroladas sejam pessoais ou impessoais, Jesus possuía poder sobre todas elas, em um mundo que nos parece difícil de viver, onde forças sobrenaturais se mostram maiores do que nós. Temos a confiança de que Deus está no controle de tudo. Então, nós vemos que Jesus estava no controle de tudo. Jesus veio e mostra essa realidade
mostra essa situação. Então, dentro da nossa aula, dentro daquilo que nós temos falado, nós temos visto que Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre a matéria, né? Quando ele transforma a água em vinho. Ele tem poder de cura, quando ele cura muitas pessoas. Então, nós vemos a necessidade daquela época, nós vemos a necessidade da nossa época, né? Nós vemos que, ao longo do tempo, o homem foi também conhecendo como funciona por aquilo que Deus deu ao homem, né? Se a gente vê em Gênesis, era para o homem dominar a terra, administrar bem a terra. Por mais que o homem administre mal a terra, digamos assim, e a terra sofra por causa disso, o homem também vai se desenvolvendo, vai descobrindo vacinas, vai descobrindo. Então, o homem sempre sofreu com problemas, com necessidades físicas, né? As doenças principalmente. Então, na época de Jesus não era diferente. Quando Jesus esteve entre nós, ele curou a muitos das suas enfermidades, né? Curou a muitos com seus problemas, nós vimos isso. Então, Jesus é soberano sobre isso. Nós vimos que Jesus mostrou que tem poder sobre a morte, né? E Jesus trouxe a realidade espiritual que ele tem poder sobre os demônios, sobre qualquer entidade do mal, né? Então ele é o poder, ele tem tudo isso. Então, ele trouxe essa realidade que depois vai ser explicada pelos apóstolos, da realidade espiritual, do mundo espiritual, diabo e demônios e tudo mais. Porque, como eu disse antes, o judeu tinha aquela visão que o bem, principalmente no antigamente, né? Que o bem vinha de Deus e o mal também, né? Então Jesus vem esclarecer, principalmente havia muita confusão naquela época de outras nações que falavam do mal, a gente vê a influência das outras nações, porque a ideia de diabo construída foi um diabo feio, de chifres, vermelho, que é o senhor do inferno, e não é nada disso, né? Diabo e os demônios, aqueles que caíram, e todos aqueles que não têm Jesus Cristo na sua vida, estão condenados para o lago do fogo, que a gente vê lá em Apocalipse. Estão condenados. Então, o próprio Lúcifer, né, que não. E os demônios não querem ir para a condenação eterna. Mas, em outras palavras, ele tenta levar com eles o maior número de pessoas, porque a revolta de Lúcifer foi exatamente porque Deus criou o homem. E criou o homem um pouco acima dos anjos, e criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, foi aí que começou, porque Lúcifer, na hierarquia dos anjos, não vamos entrar nesse assunto hoje, mas ele era o chefe, né, de todos os anjos, então, digamos assim. E aí ele se rebelou, e com essa rebelação ele levou uma parte dos anjos com ele, né? Então, anjos ficaram fiéis a Deus e outros foram levados por Lúcifer, né? E aí, a partir daí, ele começou a querer fazer o homem cair. Então, quando nós entendemos, e não havia essa compreensão naquela época, nós compreendemos que a serpente que tentou Eva e depois fez Eva e Adão caírem, pecarem contra Deus, ou seja, desobedecer a Deus, foi instrumento de Satanás. Satanás usou, né, a serpente. Então, tanto a serpente foi castigada por isso, por permitir que Satanás usasse. Então, isso significa que a serpente talvez tivesse liberdade de escolha naquele momento, né? E o homem que tinha liberdade também de escolher, escolheu errado. O ser humano, né? No caso, Eva e Adão, né? Então, que nós possamos compreender isso. Aqui embaixo está o site que eu pesquisei também para tirar essas informações para os irmãos. E estou encerrando esse assunto aqui. Quero abrir para os colocação, se vocês quiserem fazer alguma coisa, quiserem comentar, quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder. Eu queria abrir nesse momento o espaço, tá bom? Para os irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Quer completar? Quer ter alguma dúvida? Quer perguntar? Aproveite este momento. Sem dúvidas, pastor. Sem dúvidas?
Então, ótimo. Então, fui claro, fui bem objetivo, deu para entender direitinho? Então, amém. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa aula é a número 5, apesar de estar colocado, eu esqueci de mudar, a aula 4 é a aula número 5. Né? Então, no domingo que vem, iremos continuar tratando sobre os milagres de Jesus. Só quero que vocês guardem, realmente Jesus veio a este mundo cumprir as profecias, veio entregar a sua vida por nós, para nos libertar. Enquanto ele esteve aqui para provar, para mostrar que ele era Deus, que ele era filho de Deus, né? Inclusive ele foi questionado e um dos motivos porque ele se dizia filho de Deus e aquele era um traje para os judeus. Então, assim, eu quero deixar bem claro que ele mostrou poder sobre a matéria quando ele transformou a água em vinho. Ele mostrou poder sobre a natureza. A gente vê muitos textos dele, como a gente viu o texto aí dele dominando a tempestade. Ele mostrou poder sobre o nosso físico, ou seja, que ele foi o criador do, do homem e da mulher, nas suas necessidades físicas, né? E nas suas doenças, nas suas coisas. Por isso que não é errado nós pedirmos para Deus nos curar, né? Eu citei também, acho que numa das passagens, eu citei a experiência de Paulo. Né? Nós vimos que Paulo foi usado por Deus para curar muitas pessoas enquanto ele pregava, né? Para autenticar o seu ministério. Viu, Edu? Eu gostei muito dessa palavra que você usou naquele dia, autenticar o seu ministério, comprovar, olha, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, o que ele fez eu também estou fazendo. Então, Paulo usava, nós vimos que lenços que Paulo usava, as pessoas que tocavam naquele lenço eram curadas. Mas interessante que Paulo passou por um dilema. Paulo teve um problema de saúde e ele que era usado por Deus para curar tantas pessoas, ele não conseguia se curar. E o texto lá em Atos relata que Paulo, Atos não, desculpa, outro texto, Paulo relata que ele orou 3 vezes ao Senhor e suplicou 3 vezes ao Senhor para que fosse curado, né? E Deus não o curou. E ele teve uma resposta de Deus. Deus disse assim: a minha graça te basta. Então, ele deveria continuar com aquele sofrimento. Então, quer dizer, na realidade, Deus tem propósitos, muitas vezes, na cura. Muitas vezes você pode questionar por que Deus curou algumas pessoas e não cura outras. Por que Deus libertou algumas pessoas do Covid, a nossa realidade de hoje, e outras pessoas não, né? Porque nós queremos ou não, nós muitas vezes fazemos julgamentos, né? Então, por que Deus curou certa pessoa que é assim, assim, assado, e um pastor consagrado, temido a Deus, Deus permitiu que a doença o levasse, né? Então, primeiro porque realmente Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus sabe o que faz, nós não. Nós somos falhos, pecadores, Deus sabe o porquê de todas as coisas, por mais que nós não entendemos. A justiça de Deus não é igual à nossa justiça, né? Então, se nós olharmos com os nossos olhos para as coisas, realmente a nossa justiça é falha, nossos julgamentos são falhos, né? E Deus tem o seu propósito. E, por último, quem diz que a morte é ruim, digamos assim? O ser humano encara a morte, nós encaramos, e eu me coloco nisso muitas vezes, a gente encara a morte como a pior coisa. Na realidade, a morte, do ponto de vista de Deus, se nós olharmos para a palavra de Deus, é um prêmio, né? Paulo comenta sobre isso. Ele queria morrer, mas estava ali só porque ele tinha uma missão. Ele queria estar com Jesus, ele queria estar com Deus. Então, se nós pensarmos sobre o céu, como o céu é, e se nós estamos salvos em Jesus, nós temos certeza disso, a morte de um servo de Deus não é para a gente lamentar. Ele foi para a glória, ele está agora no descanso eterno, ele está vivendo uma vida diferente da vida terrena, né? Então eu quero deixar bem claro isso. E Jesus vem trazer essa mensagem, né? E os apóstolos, depois sendo usados por Deus, vêm trazer essa realidade. Porque muitas vezes, se nós não compreendemos isso, não tem porquê.
né? A gente crê em Deus, né? Que o céu vai ser um lugar melhor, onde Deus reina em tudo, não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada, sofrimento, não haverá nada. É uma coisa maravilhosa. Estar lá é a melhor coisa que podemos desejar. Mas muitas vezes nós estamos tão presos a esse mundo, às coisas desse mundo, que a gente se esquece um pouco disso, mesmo crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mesmo crendo em Deus, tendo fé em Deus. Então, eu queria deixar essa lição a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Se você desejar fazer parte da nossa classe da Escola Bíblica Dominical, dessa classe, mande um e-mail para a Escola Bíblica, tudo junto, @conexãoprimeira.br, tá? Eu acho que eu estou falando errado aqui, mas Escola Bíblica, Conexão Primeira, .br. Manda um e-mail para nós e esteja participando da escola dominical, ou então dê um ok que você gostou na aula aí quando você, porque você curtindo, mais pessoas podem ver a aula e podem ter esse entendimento do que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos encerrar então a aula de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe. Eu vou estar orando neste momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos porque o que conhecemos da realidade do mundo, da realidade das coisas, foi o que o Senhor nos mostrou. Te agradecemos porque Jesus veio a este mundo com o propósito de dar a sua vida em resgate das nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por isso, te agradeço porque quando esteve aqui, Jesus esclareceu, além de mostrar que ele realmente era o Filho de Deus, ele veio esclarecer muitas coisas, veio mostrar muita realidade, veio nortear, que principalmente porque há muita confusão muitas vezes no nosso entendimento das coisas do Senhor. Te agradeço pela tua palavra e permita-nos sempre lermos a tua palavra, estudarmos a tua palavra, para que possamos ter a compreensão, guiados pelo teu Espírito Santo, daquilo que é real, daquilo que não é real. Muitas vezes nós, seres humanos, nos prendemos tanto a esse mundo, aí, do dia a dia, na correria do nosso dia a dia, que nós perdemos a noção das coisas espirituais, que nós possamos entender e compreender isso. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E peço também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa semana, as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe, Pai, os momentos difíceis que muitos estão passando com essa pandemia, de lutas financeiras, de saúde e tudo mais. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre todas as pessoas, sobre as nossas vidas também, Senhor Deus. Permita que sejamos domingo que vem aqui para mais uma aula e que seja usado para a tua glória, Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado pela participação e que Deus todos abençoe.